Passados os exercícios quaresmais, tivemos essa semana o Tríduo Sagrado, que é uma cerimônia única, dividida em 3 partes, em 3 momentos. Na quinta-feira, nós contemplamos o grande mistério do amor de Deus por nós, que envia o seu Filho, que se dá a nós em alimento e nos ensina o grande mandamento da caridade. Fomos para casa, na sexta-feira voltamos para contemplar o mistério da sua paixão e morte na cruz, o Cordeiro que foi imolado por nós, por toda a humanidade. Imolação que nos trouxe a salvação, mas também nós nos imolamos com Cristo, arrependidos dos nossos pecados, choramos diante da cruz e beijamos a cruz, cheios de lágrimas e de dor, porque fomos a causa dos sofrimentos de Jesus Cristo, Deus feito homem. Ontem, voltamos para participar da vigília pascal e contemplar não só a ressurreição de Cristo, mas sobretudo contemplar, em primeiro lugar, a nossa realidade. Cristo morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. A cerimônia de ontem à noite é toda voltada ao sacramento do batismo. Não apenas o batismo como um ritual, mas o batismo que realiza em nós uma transformação e nos dá uma nova vida. A grande dignidade de cada um de nós é de sermos cristãos, filhos de Deus. Somos filhos, participantes da vida divina, enxertados no tronco que é Jesus Cristo. Somos membros desta família de Deus que é a Igreja, e por conseguinte nós somos herdeiros do céu. Nossa pátria definitiva não é aqui, é o céu. Tudo isto nós contemplamos na liturgia de ontem, que a Igreja nos apresentou, uma liturgia das mais antigas na nossa história da Igreja, e que nos leva a sempre renovarmos os nossos compromissos com Deus, renunciando a Satanás, suas pompas e suas obras, e prometendo servir fielmente a Jesus Cristo. Hoje, contemplamos o grande mistério da ressurreição do Senhor. Quando os inimigos pensaram que tinham vencido, apesar de terem colocado guardas à entrada do sepulcro, Jesus ressuscita, glorioso, triunfante, para nunca mais morrer. Ec es dies quam fecit Dominus. Este é o dia que o Senhor nos fez. Exultemur et letemur in ea. Exultemos e alegremo-nos nele. Este é o grande dia, o dia da ressurreição. A ressurreição de Cristo é uma verdade para crer, uma verdade para esperar, que é motivo de esperança, e uma verdade que é para amar.
É, em primeiro lugar, uma verdade para crer. É um fato histórico. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé, já dizia São Paulo. O sepulcro vazio, as mulheres que chegam, veem os anjos, não está aqui, ressuscitou, e de dizer a Pedro e aos outros discípulos que ele ressuscitou, como ele disse. A aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, que tinham o coração ardente ao ouvir as suas palavras e depois contemplam Jesus ressuscitado. As aparições aos apóstolos, primeiro sem Tomé, depois 8 dias com Tomé. Vede minhas mãos, meus pés, toca Tomé, sou eu mesmo. Aos apóstolos que duvidavam, tendes algo para comer? Embora não necessitasse, quis mostrar que era o seu corpo que estava ali. As aparições diversas durante 40 dias. São Paulo fala de pelo menos 500 irmãos viram o Senhor. As aparições no lago de Genezaré, a pesca, mais uma pesca milagrosa, a entrega do primado a Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, e por fim a aparição na sua ascensão ao céu, 40 dias depois da ressurreição. E mesmo assim depois aparece a Paulo, ou Saulo, que se torna Paulo, para mostrar de modo insofismável que havia ressuscitado. Aqueles discípulos contemplaram Jesus no seu corpo glorioso. Não era uma ressurreição como a de Lázaro, que depois morreu, mais uma vez, mas era uma ressurreição que transformou aquele corpo em um corpo imortal, como diz Santo Tomás, claro, glorioso, impassível, sutil, ágil, um corpo que, vou dizer do Papa Bento, está numa outra dimensão, de modo muito simples de falar, é claro, foi um corpo transformado, já está na visão do Pai, embora tendo aparecido muitas vezes aos apóstolos. Portanto, a ressurreição de Cristo é uma verdade que nós devemos crer. Os apóstolos viram e acreditaram. Nossa visão é uma visão na fé. Cremos pela fé na palavra dos apóstolos, que entregaram a sua própria vida em testemunho por esta verdade. Espalharam-se pelo mundo inteiro, na época conhecido, pregaram e falavam exatamente da ressurreição. Ele ressuscitou verdadeiramente, ele está vivo, ele ressuscitou. É verdade isto. E esta é a glória dele. Morreu e ressuscitou. E deram este testemunho da ressurreição com o seu próprio sangue, não só pelas humilhações sofridas, e em diversos lugares deram a vida por esta verdade. E não só eles como outros, e depois os seus sucessores, enquanto eles creram porque viram, mas também movidos pela graça, nós cremos porque ouvimos. A fé vem pelos ouvidos. Nós ouvimos e, tendo certeza da fé dos apóstolos e da visão dos apóstolos, do testemunho em primeiro grau dos apóstolos, nós cremos. Mas ninguém vai crer se não for também movido pela graça. Os apóstolos pregaram, a graça de Deus, dada pelo Espírito Santo, moveu os corações e as inteligências, e muitos, desde a época dos apóstolos, creram e deram a sua vida por Cristo crucificado e ressuscitado gloriosamente e no céu. Portanto,
esta verdade é uma verdade para nós acreditarmos. É também uma verdade que nos move à esperança. Esperança em que, na vida eterna, os orientais, falando da ressurreição de Cristo, eles consideram que aquele que não crê na ressurreição de Cristo é ateu. E explicam, porque se nós olharmos as dificuldades da vida, as injustiças que tem nesse mundo, muitas vezes vemos o mal prosperar, vemos as injustiças feitas contra os mais simples, os pequenos, vemos a maldade humana crescendo a cada dia, a perseguição aos que creem em Jesus Cristo, vendo tantas maldades que há no mundo. A ressurreição de Cristo é motivo para esperar, mas também eles dizem que é para crer, porque se nós não cremos que Cristo ressuscitou e que tudo aqui passa, e que todas as injustiças e sofrimentos e maldades do mundo um dia terão fim, e que nós buscamos algo muito maior, que é a vida eterna, e se nós não cremos nisso, e essa fé é uma fé fundamentada na ressurreição de Cristo, dizem os orientais, nós deixamos de acreditar no próprio Deus, na própria existência de Deus, como Criador, como Pai de bondade, que cuida de seus filhos, e que promete a seus filhos e dá a seus filhos algo muito maior do que um pouquinho de alegria, ou um pouquinho de prazer, ou um pouquinho de bem material que nós tenhamos aqui na terra, que dá algo muito maior e que nos leva a enfrentarmos todas as dificuldades e vicissitudes da vida, a renunciarmos a tantas coisas em vista de algo muito maior que nos faz verdadeiramente felizes, que é a vida eterna. Portanto, a verdade que nós cremos na ressurreição nos leva a confiarmos em Deus e a esperarmos e vivermos aqui por causa da ressurreição de Cristo, nessa caminhada com esperança da vida eterna. A esperança que é uma virtude teologal, isto é, que tem como objeto o próprio Deus, aí se chama teologal, como objeto direto o próprio Deus, e Deus me dará a vida eterna, me dará a felicidade plena no céu, e todas as graças necessárias para consegui-la aqui na terra, e de que Deus é fiel, que nunca falta às suas promessas e cuida de nós como pai cuida dos filhos, mesmo quando permite nossos sofrimentos, mesmo quando permite que nós caiamos no pecado, Ele vai estar pronto a nos impulsionar, a nos conduzir com a sua graça em vista da vida eterna. E isto provém desta verdade que é a ressurreição do seu Filho. O Filho que vem do céu, se faz homem, reconcilia com a sua morte na cruz a humanidade caída no pecado, eleva de volta essa humanidade. Agora ele já não volta sozinho, volta com a família, que somos nós, e essa família que foi restaurada, renovada, lavada, comprada com o preço do seu sangue, e leva de volta ao céu. É um grande mistério da reconciliação de Deus com os homens, feita por Jesus Cristo, seu Filho, que vai tomar posse do seu reino, só que agora vai com uma família, enxertados que nós somos nele pelo batismo, participantes de seu corpo místico, que é a igreja, nós então vamos ao céu. E tudo isso está fundamentado na ressurreição de nosso Senhor, que vence a morte, vence o demônio e vence o pecado, e nos dá uma nova vida.
é um mistério que nos leva à esperança. Por fim, esse mistério é um mistério de caridade, né? Um mistério para se amar. E o primeiro amor, ou o único amor, podemos dizer, é o amor de Deus. Porque o grande ato do amor de Deus é esse, de mandar seu Filho. São Paulo, em lágrimas, dizia muitas vezes: Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Nós não paramos para meditar sobre isso. Esse grande mistério do amor de Deus por nós. Não só pela humanidade, mas um amor singular por cada um de nós. Ele me amou e se entregou por mim. E este amor deve nos levar a uma resposta a Ele. Ouvimos na epístola São Paulo dizer: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Joguemos fora o fermento velho, o fermento do pecado, da malícia, e vamos nos alimentar com os ázimos, o sem fermento, da sinceridade e da verdade. Buscai as coisas do alto, vai nos dizer São Paulo. E esse grande mistério da ressurreição de Cristo nos leva exatamente a amar as coisas do alto. Mas o que quer dizer as coisas do alto? Amar as coisas do alto. Conversar Silvestra, em Cheles esta, a vossa conversação ou a nossa conversação está nos céus, nas coisas do alto. Buscar as coisas do alto é buscar o amor de Deus, que deve ser pedido, porque Deus é amor, e buscar as coisas do alto é participar desse amor de Deus, participar da sua misericórdia conosco e com os irmãos, participar da justiça, participar da sabedoria de Deus que é encarnada, que é o próprio Filho, Jesus. Viver esta comunhão íntima com Deus na pessoa de seu Filho, no Espírito Santo. Buscai as coisas do alto. Vivemos aqui na terra, caminhamos, trabalhamos, estudamos, enfim, fazemos tantas coisas, nos distraímos, nos divertimos, compramos, pagamos, mas nosso olhar deve estar sempre voltado para o alto, para o Senhor. Busquei o alto, de onde me virá o socorro. É para o alto, para o céu. E isso porque nós somos cristãos. Essa grande dignidade que nós temos nos leva a dizer, como Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, a sermos indiferentes. Tanto faz, vida longa, vida breve, se eu morrer hoje ou morrer amanhã ou daqui a 10, 20, 30 anos, tanto faz. Ser honrado ou ser maltratado, tanto faz ter saúde ou doença, tanto faz ter riquezas ou pobreza, tanto faz ter honra ou desonra. É para o alto que eu vou, é para o alto que vai meu olhar, e é só a ressurreição que me leva a isso, a amar o Senhor que ressuscitou glorioso. Por isso, nós não podemos ter outro sentido na vida senão o de amar e servir a esse Deus bondoso, o de viver nesta intimidade com o seu Filho Jesus, em viver nesta amizade com Ele, contínua, porque sabemos que esta união com Ele vai nos colocar com Ele já na glória do céu, na qual já podemos participar aqui,
e depois por toda a eternidade. Eis o que é a ressurreição para nós. Uma verdade para crer, uma verdade que nos leva a esperar e confiar, e uma verdade que nos leva a amar. E este amor, evidentemente, que é vertical, ele se espalha em nós, porque é o amor de Deus que passa por nós e vai para os nossos irmãos. Terminados esses exercícios da Semana Santa, agora nesse tempo pascal, vamos procurar colocar em prática sermos novas criaturas. Sendo novas criaturas, colocarmos em prática estes compromissos que nós adquirimos no nosso batismo, fruto da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.